Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? No domingo pela manhã, um dia exatamente como hoje, num momento exatamente como agora, estas mulheres que serviam o Senhor Jesus, que faziam sempre a vontade dele, obedeciam às palavras dele, foram surpreendidas, porque viram se cumprir aquilo que o Senhor lhes anunciara. Na verdade, no coração delas, elas já sabiam que tudo isto iria acontecer. Porque quando a pessoa crê na promessa de Deus, antes do milagre acontecer, antes da promessa se cumprir, ela já visualizou. Assim tem que ser na nossa vida também. Antes que aquilo que você quer que aconteça realmente venha acontecer, você precisa se convencer disso. Você precisa visualizar isso. Nenhuma das suas promessas falharam. Nenhuma das suas promessas falhou. A Bíblia diz: tudo se cumpriu. Quando Ele promete, Ele faz. As mulheres ficaram perplexas quando chegaram no túmulo e os anjos que lá estavam disseram para elas: olha, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Como Ele havia dito, Ele cumpriu. Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Aí fica a pergunta: se Ele venceu a morte, o que Ele não pode vencer? Se Ele venceu a morte, existe alguma coisa que pode impedi-lo de agir na sua vida? Aliás, é esta vida que Ele quer nos proporcionar. É esta mudança, a principal mudança, que quando a pessoa se entende com Deus, ela começa a entender a vida dela. Ela começa a entender o marido dela. Ela começa a entender os filhos dela. Ele começa a entender a sua esposa. Começa a entender os seus filhos. Quando a pessoa se entende, o que é se entender com Deus? É você ter um relacionamento sincero e transparente com Ele. Porque Ele sabe de todas as coisas, sabe ou não sabe? Você já ouviu pessoas falando assim: puxa, eu não consigo entender as pessoas, eu não consigo entender o propósito de Deus, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que Deus quer para mim, eu não entendo a vontade dEle para mim. Mas quando você, grave isso, se entende com Deus, você começa a entender tudo ao seu redor. Quantos não são as pessoas que elas não se entendem com ninguém no trabalho dela, não se entendem nos seus relacionamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 já frustrado. Ela não entende o que acontece ao seu redor, muitas vezes não entende nem o quê? A palavra de Deus. O segredo de tudo isso é você se entender com Deus. Você pode ver que quando você não está se entendendo com a pessoa que você ama, com a pessoa que você gosta, nada faz sentido. Já percebeu já? Quando você não está se entendendo com quem você ama, a comida perde o sabor. Quem já percebeu já? A roupa que você põe não fica bonita. O cabelo não penteia mais para o lado certo.
É ou não é? Perde a hora, perde a fome. É assim ou não é? Mas quando você está de bem, quando o relacionamento com as pessoas que você ama dá certo, tudo é festa. A vida faz sentido. Assim é com Deus. Quando você se entende com Deus, pode desabar os céus na sua cabeça. Pode o chão se abrir diante de você. Pode todas as pessoas se voltarem contra você. Você está se entendendo com o Criador. Você está se entendendo com quem sabe de todas as coisas. Você está se entendendo com quem pode tudo, com o autor da vida. Você está se entendendo com aquele que ressuscitou o que está vivo. E para se entender com ele, basta você abrir o seu coração diante dele. E aí você vai começar a ver as promessas dele se cumprindo na sua vida. Tudo que ele prometeu, tudo que um dia parecia ser tão distante, sabe? Eu acredito que para as pessoas, para essas mulheres que foram lá no túmulo, quando Jesus falava, olha, é necessário que eu sofra nas mãos dos pecadores, que eu seja maltratado, que eu seja crucificado, mas eu vou ressuscitar, eu vou para junto do Pai e vou preparar lugar para vós outros. Diga glória a Deus. Isso parecia ser tão distante para elas. Era um discurso que não soava tão bem aos seus ouvidos, parecia uma coisa tão longe. E num dia como hoje, elas viram tudo isto se cumprindo. E eu vim aqui hoje, como aqueles anjos que vieram lá para dizer para elas, olha, a promessa se cumpriu, o que ele disse que ia fazer, ele fez. Você sabe que o pastor é o anjo da igreja, e eu vim aqui para anunciar para você que as promessas do meu Senhor, todas elas irão se cumprir na sua vida. Levanta a mão e diga: eu recebo. Você crê nisso? A promessa de mudança de vida, transformação, realização dos seus sonhos. Talvez pareça tão distante, né? Você olha para o seu relacionamento, para o seu marido, para a sua esposa, e você diz, puxa, parece uma coisa tão distante, eu ser feliz com quem eu amo, mas está tão perto, mais perto do que você possa imaginar. Parece tão distante, você ter uma família feliz, você poder sorrir ao lado de quem você ama, mas olha, está muito mais perto do que você possa imaginar. Ele me mandou aqui para dizer para você que o seu milagre, a mudança da sua vida já está a caminho, em nome do Senhor Jesus. Quem crê? Você crê ou não? Parece ser tão distante você ter aquele sonho realizado, mas olha, repito, está muito mais perto do que você possa imaginar. Elas contemplaram o maior de todos os milagres, como diz aqui, no versículo 5, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por quê? Buscai entre os mortos ao que vive. Aí ele continua depois lá no versículo 6, ele não está aqui, mas o quê? Olha lá, ressuscitou. Lembrai-vos, olha aí, de como vos preveniu, como vos prometeu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado. Olha a promessa ali, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode esquecer nunca das palavras do Senhor Jesus. Não ignore. Por mais que pareça impossível, por mais que pareça distante, elas se lembraram da palavra.
E quando você se lembra das palavras dele, porque existem duas vozes, não tem? Eu acredito que o senhor hoje ouviu as duas vozes, a senhora ouviu, eu ouvi, o senhor ouviu, a senhora ouviu, as duas vozes. Aquela voz que diz para você, não adianta, vai lá fazer o quê? Não tem mais jeito, não tem mais solução. E a voz que diz para você, olha, tudo é possível aquele que crê. Ele vive, Ele é poderoso, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tem as duas vozes, tem ou não tem? E a gente tem que fazer sempre uma escolha. Qual das duas vozes? Porque não dá para seguir as duas. É assim, ó, vem cá, Ed, vem cá, Edilson. É exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Uma voz. Já viu aqueles desenhozinhos que tem um anjinho do lado e o diabinho do outro? Quem já viu já? Aqui, ó. Vem cá, o anjinho. Sobra sempre para você, né? Puxa aqui. Puxa ali. Ó, é o diabinho que puxa para um lado. Falando aqui no meu ouvido, ó, vem para cá, vem para cá. E ele é a mesma coisa, ó, não, é por aqui. Hã? Desiste, não vai conseguir. Vai dar tudo certo. Não, desiste, você não é capaz. Lute, prossiga. Não, você é um fraco, você não vai conseguir. Não desista jamais. E aí? A minha decisão vai fortalecer um e enfraquecer o outro. A minha decisão não é a decisão da minha mulher, não é a decisão dos meus amigos, não é o que eles falam, não é o que eles pensam a meu respeito, não é o que a minha avó fala. Falava, né? Porque agora não fala mais, está morta, tadinha. Mas quem está entendendo? Aí eu fico nessa indecisão. E você sabe que tem gente que não está nem lá e nem cá. Está aqui, puxa aí, diabinho. Aí o outro puxa aqui. Aí está aqui, ó. Virou um saco de pancadas. E quando tem uns que já fizeram isso aqui, tá, é verdade, eu não consigo, não dá, não tem jeito. E aí se convence. Uma decisão tem que ser tomada. As mulheres, elas se lembram, obrigado. As mulheres, elas se lembraram das palavras do Senhor Jesus. Mas quantos não haviam dito, já era. Colocaram até na plaquinha lá, para zombar dele. Rei dos judeus, rei dos reis. Cadê o rei dos reis? Como é que agora, se não consegue, ele dizia que ia salvar a humanidade, se não salvou nem ele, vai salvar alguém? Mas aqui está a prova. Guarde as palavras no seu coração, aquelas que você sempre ouve acerca de Deus, que Ele é poderoso. Ele não mudou, não, Ele não envelheceu. Às vezes a pessoa tem na mente a imagem de Deus, um senhorzinho, velhinho, cabelos brancos, barba branca. Esse é o Papai Noel, hein? Você está confundindo. Isso aí, você não é Jesus, não é Deus, não tem nada a ver com Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso, diga amém. Ele não é um senhorzinho, velhinho, nada disso. Esse não é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11. Por que 11? Cadê o outro? Não guardou as palavras. Ouviu tanta coisa. O corpo dele estava lá na forca, mas a alma dele estava lá no inferno já. E continua. Só tinha 11, porque o outro não guardou. Quis fazer do jeito dele, né? Se vendeu por moedas. Aí diz: eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as demais que estavam com elas. Confirmaram todas as coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. É o que vai acontecer com você. Em nome
de Jesus.